Filho e Rodrigo Pirotti. Com a palavra, o presidente do mestre em Direito pela PUC Paraná, advogado Aparecido. Vai falar sobre o tema contrato versus integridade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, é uma grande satisfação para mim participar deste que talvez seja um dos maiores simpósios de direito constitucional do mundo, né? Porque, obviamente, não só a magnitude do evento, mas o número de participantes faz com que, e a importância dos temas que são tratados, faz com que esse congresso, este simpósio, efetivamente se coloque como um dos maiores eventos jurídicos, não só deste país, mas também no âmbito de todo o território mundial. Para mim é um grande prazer participar deste evento, não só pelo fato de estar na minha cidade. Entrando no tema, e esse tema em realidade foi proposto justamente para trazer talvez algum conflito já de início, a proposta é tratar do compliance, que é um tema de alguma forma novo, né, como limitador daquilo que eu chamo de esquizofrenia estatal, e fazer uma análise entre o que se traz como direito administrativo do medo, e que hoje é bastante versado na análise do direito administrativo, com essa lógica de integridade. E o porquê disso? Porque o painel, ou o tema central do painel, é crise institucional do direito administrativo. E a crise institucional do direito administrativo, no meu singelo modo de pensar, passa, e já que estou em Curitiba, passa por uma análise inicial que me remete a uma das leituras que fiz de um pedagogo curitibano que chama Ney Lobo. E essa história me é muito cara quando eu trato de temas de controle e de integridade. E por isso, alguns que já tenham escutado, vou repeti-la, porque me parece fundamental para o início desta análise. Ney Lobo conta que em uma expedição na África existia uma tradição de caça a leopardos. E ele não entendia o porquê daquilo, ou seja, aquele que estava estudando essa tribo não entendia o porquê dessa tradição e se pôs a caçar leopardos com essa tribo e percebeu que durante a caçada os índios, os nativos da tribo, corriam e quando chegavam próximos aos leopardos, que é o que eles queriam ver caçados, eles paravam, abaixavam e ficavam em silêncio. E muito daquilo aconteceu e sem saber o porquê daquela caçada, sem efetivamente a finalidade de se matar os leopardos, o pesquisador perguntou para um dos chefes daquela tribo: me diga uma coisa, nós já estamos caçando há várias horas e por que vocês correm e quando chegam próximo aos leopardos, que é o que vocês querem ver caçados, vocês param, abaixam e ficam em silêncio? E com a sabedoria que é tradicional dessas tribos, o nativo respondeu: nós corremos e quando chegamos próximo aos leopardos, que é o que nós queremos ver caçados, nós paramos, abaixamos e ficamos em silêncio, porque durante a caçada nós corremos tanto que em algum momento nós precisamos parar para que as nossas almas os alcancem. Falar de compliance, falar de controle, falar de integridade no Brasil em 2018, em uma democracia que de alguma forma, como já foi muito versado aqui, é uma democracia consolidada, mas que sofre com crises institucionais importantes, é algo fundamental. Nós estamos em um momento de parar para que as nossas almas nos alcancem. E no direito administrativo, mais fortemente, nós precisamos parar para verificar a legalidade, a legitimidade do ato e principalmente a legalidade e a legitimidade dos controles. E aí vem o tema do direito administrativo do medo, que ao final eu vou tentar satisfazer, numa análise em que hoje ser administrador só vale a pena se efetivamente o interesse for negar ou silenciar. Porque atitude, coragem, o que nós chamamos no direito administrativo de responsividade, é muito perigoso. Porque não se sabe qual vai ser a interpretação do dia, quem vai analisar e sob que prisma, e qual vai ser a corrente doutrinária, jurisprudencial, ou ainda, quiçá, qual vai ser a análise pessoal realizada sobre o ato. Portanto, é fundamental falarmos de compliance. E essa lógica, na realidade, é uma lógica que remete a uma análise mais ampliada dos controles internos e uma lógica que remete à ideia de conformidade. Mas como estar conforme em nosso país em um estado, um modelo de gestão esquizofrênico? E aqui a esquizofrenia vem da análise deste
conflito, ou seja, não faço obviamente uma análise da medicina, porque não tenho condições de fazê-lo, mas é uma análise do conflito diário que os servidores públicos e os gestores enfrentam na sua atividade. E provo para vocês de uma maneira muito simples, tratando sobre o porquê da importância, o porquê se preocupar com compliance, e dentro da lógica de compliance, também uma expressão muito nova que nós estamos acostumados a analisar nesse momento, que é a gestão de riscos. Por que tratar de compliance e gestão de riscos na atualidade, dentro do direito administrativo? Na minha opinião, e já escrevi sobre isso no livro Sistema de Controle, Ensaio Avançado de Controle Interno, porque nós estamos efetivamente dentro de um estado em que o modelo de gestão é um modelo esquizofrênico, onde efetivamente se cumulam modelos de gestão e o gestor, ou aquele que tem que tomar a decisão, não sabe efetivamente a qual modelo está ou afeto ou deve seguir em uma análise de subordinação hierárquica. Explico para os senhores o porquê dessa análise. Historicamente, os modelos de gestão que, obviamente, são aqueles estudados por nós com mais frequência, foram 3. Primeiramente, o patrimonialismo, depois o patrimonialismo à burocracia e, mais contemporaneamente, o gerencialismo, se é que ele se perfez de alguma forma, né? Mas vejam que o patrimonialismo nada mais é do que a confusão do patrimônio público com o patrimônio privado. E nessa análise, nós já podemos nos perguntar o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, obviamente, rechaça, não só no caput do artigo 37, com o princípio da moralidade e outros, mas rechaça em toda a sua análise, principalmente no artigo 3º, quando vai falar dos objetivos, efetivamente a lógica do patrimonialismo. Porque o patrimonialismo não traz desenvolvimento nacional, dentre outros. Portanto, o patrimonialismo efetivamente é algo rechaçado pela Constituição de 88 e que é normal de países onde ainda vige de alguma forma a lógica imperialista ou em países absolutos que efetivamente não se tem mais indício nas democracias contemporâneas. Portanto, em tese, o patrimonialismo não deveria ser uma constante em nosso Estado. Mas para qualquer dos senhores que eu pergunte se o patrimonialismo ainda existe na gestão pública brasileira, os senhores vão me dizer sim. E eu provo para vocês com os mais simples exemplos, para não pegar exemplos atuais, porque talvez a Lava Jato seja o principal exemplo que nós temos na atualidade, sem fazer um juízo de valor sobre a operação em si, mas seja um dos principais exemplos de que o patrimonialismo é incutido na realidade dos contratos administrativos no Brasil, a ponto de um dos delatores dizer para o juiz do caso, em uma das delações que está publicada na internet, a seguinte expressão: verdade, doutor, que o senhor não sabia que no Brasil para ganhar obra tem pedágio? Sério? Sou eu que tenho que lhe dizer isso numa delação? Porque é normal. E não sou eu que proponho. Normalmente isso faz parte do custo do contrato. Já está, de alguma forma, oficiado entre as partes. Já é comum numa relação. Eu já tenho isso dentro da minha análise de composição de preço. É assim que funciona no Brasil. Mas a Lava Jato desvelou essas questões, mas antes da Lava Jato nós encontramos inúmeros exemplos de patrimonialismo, como ministros pegando aviões da FAB para ir à final da Copa das Confederações, ou ministras quando viajam a free shops e compram um cartão corporativo, um perfume, né? E vocês podem me dar inúmeros outros exemplos, como regra e principalmente dentro dos contratos administrativos, onde a legislação, nós vamos ver, do compliance, da integridade foi mais forte. Portanto, o patrimonialismo existe ainda hoje, e nós lutamos contra ele diariamente. O que sucedeu à lógica patrimonialista na doutrina foi a lógica burocrática no seguinte sentido: se antes existia a vontade do gestor, a vontade do rei e o ato administrativo, entre a vontade e o ato, vamos pensar em um processo, ou um procedimento, nesse caso, né? Uma sequência pré-determinada de atos tendentes à realização de um ato final e conclusivo. Não vem ao caso agora nós fazemos a diferenciação de processo ou procedimento. Mas a burocracia colocou entre a vontade do gestor e o ato um procedimento para que pudesse, dentro da vontade final daquele ato administrativo prolatado, haver controle das etapas. E este controle legitimaria, e é esta a finalidade da burocracia, legitimaria a vontade estatal. Fato é, a burocracia no Brasil, de alguma forma, foi mal implementada. E hoje a burocracia que existe em nosso país, porque se eu perguntar para qualquer um dos senhores se o nosso Estado é um Estado burocrático, os senhores vão dizer que sim,
porque efetivamente, por exemplo, quem é servidor saiu das suas atividades e na segunda-feira a sua mesa vai estar lá com mais inúmeros procedimentos e assim por diante, né? Então, a burocracia é algo constante e é algo real, né? Essa burocracia foi mal implementada no Brasil. Existem países extremamente burocráticos, muito mais burocráticos que o Brasil, e uma burocracia weberiana, ou seja, aquela burocracia tendente à realização no ato final e conclusivo e que chega ao resultado final e conclusivo. Essa burocracia não se perfez, mas de alguma forma ela está presente e nós temos que conviver com ela diariamente. E o gestor também. E o que sucedeu, a lógica burocrática, esse modelo de gestão burocrático, foi o gerencialismo no sentido de que, principalmente na década de 90, com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, talvez com Bresser Pereira, um dos teóricos do gerencialismo no Brasil, e que também não vou fazer juízo de valor se a teoria àquela época estava correta ou não. Fato é de que na década de 90, principalmente no final da década de 90, emenda constitucional 19 de 98, veio a lógica de um Estado mais eficiente, um Estado que deveria dar ao cidadão o resultado pretendido, e aquela lógica de que, efetivamente, a burocracia deveria chegar ao final, então deveria haver um privilégio do fim em detrimento, muitas vezes, do meio. O fato é que a interpretação, muitas vezes, do gestor em relação a esse detrimento do meio foi negativa, e muitas vezes a ideia era de se evitar o meio, ou não se utilizar o meio. E naquela época, veja o professor Paulo Modesto aqui, quem cumprimento, naquela época nós lembramos bem alguns teóricos do gerencialismo, diziam inclusive, vamos acabar com a licitação, vamos acabar com o concurso público, porque se na iniciativa privada dá certo, por que na administração pública não dá? Se eu entro em qualquer empresa privada e compro uma televisão, não pago, no mês seguinte eu estou no Serasa, no Serviço de Proteção ao Crédito, por que na administração pública eu fico devendo IPTU por 5 anos e prescreve, sem que haja cobrança efetiva? Então vamos equiparar uma com a outra. Obviamente que, mal comparando, o gerencialismo não se efetivou da maneira como se pretendia, porque talvez o Brasil sequer tivesse preparado para isso, e hoje nós vivemos em um Estado que, na minha lógica, é um Estado esquizofrênico, porque nós temos um modelo de gestão patrimonialista que convive com uma burocracia constante e um Estado que é tendente ao gerencialismo e, de alguma forma, preza por essa tendência e tenta realizar o resultado, e muitas vezes até as justificativas do resultado são para se justificar os meios empregados. Fato é, nós temos este conflito. Nos contratos administrativos, principalmente, nós vemos isso através do problema da agência. Por que falo dos contratos? Porque talvez a lógica da integridade do compliance, muito embora a lei anticorrupção também trabalhe com ela de forma mais ampliada, mas nos contratos administrativos nós temos um maior número de tratamentos normativos atuais sobre essa matéria, né? Principalmente com a Lei 13.313 de 2016, que é a lei das estatais, nós temos fortemente a lógica do compliance e a lógica da gestão de riscos voltados aos contratos administrativos. O problema da agência, vocês conhecem muito bem, é um problema em que, de um lado, eu tenho o principal, que nesse caso seria a administração pública com o interesse próprio, o interesse público. E nós temos o agente, que é aquele com quem a administração efetivamente contrata, que tem um interesse também próprio, que, no caso dos contratos administrativos, é o lucro. E, portanto, estes interesses, eles são interesses naturalmente conflituais. Quanto maior for meu lucro, melhor para a empresa. Quanto maior for a realização do interesse público, ou de forma mais efetiva, melhor para a administração pública. Este conflito, que não é um conflito aparente, é um conflito de interesses que existe em todo e qualquer contrato administrativo, precisa ser dirimido com regras antecipadas à possível discussão judicial. Hoje, boa parte das discussões, por exemplo, sobre reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, principalmente em contratos de longo prazo, concessões e parcerias público-privadas ou parcerias com o setor público de maneira ampla, esses contratos naturalmente vão, no seu reequilíbrio econômico-financeiro, ser analisados pelo Poder Judiciário. E aí nós temos um problema muito grande, afora os casos de arbitragem e de eleição pelo juízo arbitral, mas como regra, nós temos essa discussão ainda no Brasil muito fortemente no âmbito do Poder Judiciário. E o grande problema é que o Poder Judiciário tem talvez uma dinâmica e uma impossibilidade de atender aquela necessidade contratual de maneira célere, tanto quanto será necessário para se dar uma solução àquele impasse e para que o contrato não sofra solução de continuidade em relação à sua qualidade. Porque um contrato de longo prazo, obviamente, prevê situações de equilíbrio econômico-financeiro que são fiéis àquele contrato pré-determinado. Se eu não conseguir manter esse equilíbrio durante toda
a análise contratual, eu terei problema. Portanto, a lógica do compliance da integridade, principalmente agregada da ideia de gestão de riscos, vem para diminuir a assimetria de informação. Tanto é verdade que no caso da lei das estatais, no próprio projeto de lei de licitações, você tem a matriz de risco como condição necessária do edital do contrato e que vai fazer parte do anexo do contrato. Ou seja, antecipadamente eu já digo, se este risco acontecer e se for de monta tal, até tantos por cento, por exemplo, uma alteração qualitativa no contrato, este risco será suportado pelo particular. Isto já está antecipado no edital. É dizer, quando houver uma discussão futura de um possível reequilíbrio, eu tenho naturalmente a aplicação da matriz e não a discussão no Poder Judiciário. Porque o particular e a administração pública já previram esta situação antecipadamente e deixaram claro quem seria o responsável por satisfazer essa situação. Portanto, não haverá discussão. Obviamente que a gestão de risco se faz sobre uma incerteza. Quanto melhor for a previsão da incerteza, melhor será a minha gestão de risco, menor será o risco que eu tenho no meu contrato, portanto, menor a simetria de informação, melhor a execução contratual. Fato é, esta é uma lógica bastante contemporânea, mas necessária. Agora, o que me chama a atenção no tema do compliance é porque muitas das pessoas que falam em compliance sequer sabem o que é a ideia de compliance. Eu terminei um artigo recentemente, que vai ser publicado agora no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em que eu exatamente faço análise do compliance com o artigo 70 da Constituição Federal de 88, dos sistemas de controle interno. A lógica ampliada do artigo 70, ou até a interpretação efetiva do artigo 70, permitem com que nós, que trabalhamos com essa estruturação da integridade para o setor público, principalmente, entendamos o que é compliance. Porque a ideia de compliance é uma ideia de se manter em conformidade. Mas que diferença há da lógica de compliance de se manter em conformidade com, por exemplo, o princípio da legalidade, seja ela legalidade estrita ou legalidade substancial, esculpido no artigo 37 da Constituição de 88? É basicamente a mesma ideia, de conformidade. O que se quer aqui é uma conformidade para a integridade. Portanto, é uma tentativa de antecipação da conformidade com criação de normas antecipadas, matrizes de risco, códigos de conduta e de ética, ou seja, códigos de postura, situações anteriores, análise de questionário, verificação de due diligence de terceiros, por exemplo, que é algo que a administração até pouco tempo atrás não fazia. Com quem eu contrato? Isso aí o procedimento de seleção do fornecedor no âmbito da licitação vai resolver. Não é bem assim. A análise, quando é feita por uma empresa, por exemplo, privada, é diferenciada. Já na fase de planejamento, eu vou analisar com quem vou contratar. Portanto, esta ideia de antecipar os problemas, de planejar, de diminuir a assimetria de informação, de estar em conformidade antecipadamente, não apenas quando da interpretação ou da aplicação da norma, esta é a lógica de compliance. Esta é a lógica de integridade. E nisso eu não vejo nenhum conflito, por exemplo, e esses dias eu tive que, obviamente, debater esse tema e me pareceu bastante interessante, em estados ou municípios que estão a exigir daqueles que ganham as licitações que mantenham-se em conformidade com programas de compliance. Então, é o caso do estado do Rio de Janeiro, é o caso do estado, se não me engano, do Espírito Santo, o Mato Grosso também já tem. A Prefeitura de Joinville, até onde sei, tem uma lei municipal também nesse sentido, ou seja, vários entes da administração estão exigindo que aqueles que ganharem processos licitatórios têm que ter empresas em determinadas modalidades, têm que ter programas de compliance. E as pessoas dizem, mas isso é restrição de competitividade. Meu Deus, falta uma lógica de análise do que é efetivamente o processo de seleção do fornecedor. Onde é que está a restrição de competitividade? Na fase de seleção do fornecedor, na licitação. No planejamento, não há restrição da competitividade, a não ser que seja dolosa, né, ou culposa de alguma forma, inserida no edital uma vedação à participação, o que não é o caso. Por quê? Porque essas regras de compliance dão 180 dias para as empresas que ganharem, caso não tenha, iniciarem os seus programas de compliance. Portanto, estão dizendo o seguinte, o que a administração quer nesse caso é, veja, eu não sei se você tem ou não tem. Se tiver, ótimo, já está apto. Se não tiver, em 180 dias terá que criar, porque eu, administração pública, não contrato mais com quem não é íntegro. Onde é que tem a inconstitucionalidade disso? Pelo contrário, professor Paulo Modesto, me parece que no artigo 37 da Constituição é exatamente esse conceito de moralidade, de legalidade, de publicidade, onde se quer a lógica da transparência, ou
em menor escala, de que aquele contrato com o poder público tem que ser ético, tem que ser íntegro. É o mínimo a que se esperar dessas empresas. Fato é que um programa de integridade é muito mais do que vocês estão vendo no slide, valores. Muitas vezes nós tínhamos a lógica de que integridade vinha, obviamente, e ela vem, o compliance vem, o termo principalmente ele foi cunhado da análise do verbo em inglês to comply, que vem lá do FCPA americano e do Bribery Act na Inglaterra, mas independentemente disso, toda essa lógica que foi cunhada traz a ideia de valores. Mas essa ideia de valores é uma ideia muito pequena, perto de tudo aquilo que a lógica de compliance tem para a administração pública atual. E aqui eu acho muito interessante, porque nesse slide a gente vê de alguma forma a evolução do compliance, então não são só simplesmente valores, não são só simplesmente códigos de conduta e normativos internos para que haja um mínimo de conformidade, são sim uma integração de vários pontos que nós vamos comentar mais para frente e que permitem que você tenha pelo menos uma análise de maturidade de governança corporativa ou de governança pública daquele ente que se está analisando ou daquela entidade, no caso das estatais, uma análise de bons códigos de integridade, bons programas de integridade, códigos de conduta, códigos de ética, uma análise de gestão de riscos bastante efetiva, com matrizes de risco que vão estar fundamentadas em metodologias oficiais, como é o caso da ISO 31000, COSO 2017 e ERM, portanto, metodologias que fogem à própria estruturação lógica do direito, e para além disso, bons canais de denúncia que permitam que as pessoas tenham proteção, os denunciantes tenham proteção em relação às denúncias que façam, e monitoramento e treinamento contínuo. Basicamente, é isso que se tem em um efetivo programa de compliance. Mas na administração pública, me chama a atenção porque parece que nós precisamos, primeiro, aculturar o gestor. Algo que tem me chamado muito a atenção e que tem me preocupado muito no estudo da integridade do compliance é que se nós vamos, por exemplo, falar de valores, falar de missão, falar de objetivo com uma empresa privada, e nisso muitas das estatais já satisfazem essa lógica, mas com uma empresa privada, com uma estatal, nós percebemos o seguinte: em uma multinacional, quando nós chegamos na secretária do presidente, ou quando nós chegamos numa diretoria, ou ainda na recepção, na entrada do edifício, nós vemos claramente qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa. Infelizmente, essa lógica na administração pública ainda não existe. Porque por várias vezes eu faço reuniões com secretários de Estado, com secretários de município, com diretores de estatal, e o que eu vejo atrás dele não é a missão, não é o valor e não é o objetivo da entidade. É a foto daquele que o colocou ali. Como se aquilo fizesse com que a lógica desse patrimonialismo, ou talvez dessas capitanias hereditárias, em que foram transformadas muitas estatais, né, onde você tem a nomeação de pessoas simplesmente por participarem de algum contexto, que agora com a lei das estatais isso de alguma forma foi remediado, mas me parece que enquanto não se derrubar a foto, enquanto não se colocar atrás da foto, ou sem a foto, a missão, a visão e os valores, esse país não muda. Portanto, é necessário que nós, que somos cidadãos e temos interesse de que esse país mude, lutemos por uma integridade efetiva. E, portanto, me parece que essa lógica é bastante importante de ser entendida. Enquanto a foto continuar, efetivamente o patrimonialismo continua, e eu não consigo entender ainda o porquê dessa foto. Mas, talvez um dos temas que seja mais importante, e que não pareça, mas dessa apresentação, seja a pergunta que eu sou submetido quase em todos os eventos quando há debate. Rodrigo, mas como fazer compliance, ou como criar um bom programa de integridade na estrutura de uma administração pública sem orçamento? Na estrutura de uma administração pública sucateada? Na estrutura de uma estatal sem condições técnicas, ou sejam essas condições técnicas dotadas do servidor ou da própria lógica estruturante da estatal, sem condições técnicas de realizar o seu objetivo. Como fazer isso? Veja que o como é bastante diferente do quando. O quando deve ser agora, o início desses programas, não só pela lei das estatais, que obriga as estatais acima de 90 milhões de reais a partir de 30 de junho de 2018, portanto, este mês, né, iniciar seus programas de compliance, mas também por outras legislações que já estão
surgindo, como é o caso do projeto de lei de licitações e como é o caso, por exemplo, no âmbito da União, da Instrução Normativa 01 de 2016, conjunta entre CGU e Ministério do Planejamento, e a Instrução Normativa 05 de 2017, que vai falar de terceirização de serviços, todas essas normas trazem o agora como momento para se iniciar uma boa gestão de risco e o compliance. Mas como? Veja que internamente este como vai ter que ser, ou este nó do como vai ter que ser desatado. Fato é, necessariamente a lógica do compliance tem que ser instaurada. E eu diria o seguinte, essa pesquisa do Banco Mundial, de maneira muito breve, responde efetivamente essa pergunta. Porque o Banco Mundial disse, o que você faria se você encontrasse um envelope cheio de dinheiro? Eu botei uma mala ali, porque no Brasil o envelope já não tem mais sentido, né? O que você faria se você encontrasse essa mala cheia de dinheiro? Vamos colocar ali 500 mil dólares para que a gente possa pensar efetivamente em ou ficar com esse dinheiro ou não, né? E aí, na pesquisa do Banco Mundial, a lógica era a seguinte, você sabe quem perdeu, o que você faria? Se você não tiver no primeiro cenário possibilidade nenhuma de ser descoberto. Veja que interessante, 17% ficariam com dinheiro. Portanto, 17% aqui não pensariam e cometeriam a ilegalidade, né, de ficar com o dinheiro. 33%, ainda que não tivesse nenhuma possibilidade de ser descoberta, devolveria o dinheiro. Olha que interessante, 1/3 devolveria o dinheiro e 50% ficariam indecisos. Veja que esta lógica faz com que a gente tenha, no início, 67% das pessoas onde o controle ou o compliance, a lógica de integridade, realmente deveria agir. Agora, olha que interessante, de 60%, se houver só 30% de controle, 30% de integridade, 30% de alguma forma de análise externa, você de 17% cai para 4%. No âmbito pesquisado, houve uma redução de 325% das fraudes, né, ou da ilegalidade. 74% devolveriam o dinheiro, portanto, um aumento de 33% para 74% da ética, né, ou dessa análise, e 22% ficariam indecisos. Portanto, de 67%, que era o cenário inicial, com apenas 30% de controle, ou seja, uma estrutura de compliance, de controle interno, de gestão de riscos mais ou menos, né, com 1/3 da sua capacidade, já haveria uma redução aí de 325%, por exemplo, nas fraudes. Então, essa pesquisa do Banco Mundial me parece fundamental. Em relação a esse slide, eu já falei para vocês de alguma forma, né, porque eu quero ficar dentro do tempo, porque reforço o meu papel de coadjuvante nesse painel. Portanto, nós temos que ter um bom programa de integridade, um bom programa de compliance com estas 5 vertentes. Essas 5 vertentes não é o Rodrigo que está trazendo, a própria CGU tem os 5 pilares da integridade, isso já está publicado no âmbito da Controladoria Geral da União, portanto, quem tiver interesse de pesquisar, basta entrar na Controladoria Geral da União e pegar a lógica do programa de integridade da Controladoria Geral da União e vai ter este panorama dos 5 aspectos. Portanto, uma boa análise de maturidade, códigos de conduta e códigos de ética, gestão de risco, canal de denúncia e treinamento constante e monitoramento de um bom programa de compliance. E ao final, para linkar o direito administrativo do medo com esta lógica de integridade e com a análise do panorama que se está formatando dentro da nossa democracia ou dentro da análise de controle, principalmente controle externo, por alguns tribunais de contas, quando da análise de alguns conselheiros, obviamente não são todos, eu não posso, sem sombra de dúvida, generalizar, mas de alguns tribunais de contas e do próprio Poder Judiciário e algumas análises que são realizadas, se impõe hoje ao gestor uma capacidade de ser, muitas vezes, segurador universal. Não só o gestor, principalmente as áreas meio, controladores internos, auditores internos, compliance officers estatais, gestores de risco, presidentes de comissão de licitação, ou seja, aqueles que de alguma forma praticam atos de atividade meio para que a atividade fim seja realizada. Se exige que essas pessoas sejam seguradoras universais. E digo por quê? Porque muitas vezes as condenações ou as prisões no âmbito do Poder Judiciário, ou ainda a formação das matrizes de responsabilidade no âmbito dos tribunais de contas, são formatadas com base em algo que se chama de omissão imprópria. Esta omissão imprópria faz com que aquele que hoje é servidor e tem efetivamente o conhecimento do seu munus e das suas atividades, tenha que se preocupar não apenas com isso, mas com aquilo que todos os seus colegas estão realizando e que, se ele souber de qualquer coisa, ele delate.
porque caso contrário, se o Brasil não for o país da delação, aquela pessoa vai responder solidariamente dentro de um processo, seja de tomada de contas especial, seja um processo judicial. E isso faz com que o Brasil seja o país da delação. E o país da delação transforma o gestor em alguém que tem medo de decidir, porque em decidindo, ele efetivamente vai ser prejudicado ou vai ser colocado em xeque. Portanto, é melhor negar ou ainda, o que acontece muito, silenciar. Porque o silêncio administrativo muitas vezes coloca o julgador em uma análise do que aconteceu e, portanto, pelo menos não se tem o nexo de causalidade necessário. Mas o que me preocupa não é nem isso. O que me preocupa é a omissão imprópria. Porque sequer quando há nexo de causalidade possível, o nexo de causalidade é formatado, é de alguma forma forjado no sentido de que é criado um nexo de causalidade para permitir que aquela pessoa venha às barras de um processo para que diga a quem foi. Digo isso porque, na análise prática, conheço um processo no âmbito de um tribunal de contas em que há 149 pessoas ou 148 pessoas na matriz de responsabilidade. Não é possível que essas 148 pessoas sejam responsáveis. Fato é que, efetivamente, essas 148 de alguma forma funcionaram no processo. E eu conheço uma pessoa nesse processo que assinou a ata da comissão de licitação porque estava em estágio probatório e pediram para ele treinar porque queriam que ele integrasse essa comissão. E esta pessoa, que sequer sabia o que estava fazendo, por assinar uma ata, responde hoje por um dano de não sei quantos milhões de reais. Isso é um absurdo. O Brasil virou o país do medo, onde é melhor não decidir, ou ainda é melhor silenciar, ou é melhor não ser gestor. E a administração pública está perdendo com isso, porque os bons acabam efetivamente não continuando na iniciativa pública, na estrutura da administração pública. Mas como o meu tempo, de alguma forma, já está encerrado, eu gostaria só de trazer este último slide, porque esse me parece que fecha toda a ideia que eu quero trazer da lógica do compliance, da integridade, com a métrica ou com a estruturação de uma métrica que impeça esse direito administrativo do medo. Hoje, o compliance e a integridade, junto com a gestão de risco, principalmente pela lei das estatais, pela nova lei de licitações, vem contribuir com o direito administrativo no sentido de impedir que o gestor tenha medo de decidir. Porque ele vai antecipar os problemas que podem ocorrer e ele vai saber claramente quais são as suas efetivas responsabilidades sobre o processo. E no final da matriz de risco, efetivamente, eu sempre advogo pela lógica de que haja também a criação de uma matriz RACI, responsabilidade, autoridade, informado e consultado. Porque o informado e o consultado não podem ser responsabilizados nesse processo, a não ser que haja erro crasso, a não ser que haja dolo e a não ser que haja nexo de causalidade. Caso contrário, eles não podem ser autoridade e não podem ser responsáveis porque efetivamente não o são. Portanto, é preciso se colocar as coisas no seu devido lugar. É preciso se acabar com o estado esquizofrênico de coisas que nós vemos no direito administrativo atual. Muito obrigado.